Estamos chegando com mais um Só Prosa Boa, hoje nessa quinta-feira. E claro, em nome da melhor água do Brasil, a Água Caiapó, que nos patrocina, está aqui com a gente. Quando eu peço água Caiapó, eu peço eles mandarem de 370 ml, que eu acho essa garrafa muito chique, muito fácil de manusear, melhor que de 500. Eu achei chiquíssimo essa garrafinha da Caiapó. Cabe na bolsa, no carro, em qualquer lugar você tem água Caiapó. O meu convidado hoje é do agro, tá até de chapéu. Carlos Queiroz, bem-vindo. Muito obrigado. Eu tenho que vir representando, né? A caráter, né? A caráter, em nome do agro aí. Eu queria começar primeiro pedindo para que você se apresentasse. Quem é o meu convidado hoje? Então, sou o Carlos Queiroz, filho do Carlos, da Leandra, pai do Pedro, noivo da Fabrícia. Fora do agro, Guilherme, eu sou um cara muito tranquilo, sou um cara de família, gosto de conversar, de fazer amizade e sempre buscar como melhorar como pessoas, né? Sempre tá buscando novidades, melhorar como pessoa, como profissional. Então, sempre a busca é essa. Tanto pessoa, tanto profissional, sempre tá melhorando. Eu falo que sempre tem um espaço pra gente tá expandindo e tá melhorando. Você está hoje no agro, mas você já começou a trabalhar no agro ou não? Como é que chegou até lá com agro? Rapaz, você não vai nem acreditar. Então conta. Eu era editor de foto. Então nós estávamos na mesma área aqui. Foto, vídeo. Eu era editor de fotos, aí... Mas você só editava, você não tirava foto, não? Não gostava de fotografar. Para começar, meu pai que pediu para mim começar. Eu odiava diagramar foto, editar foto, mas eu precisava, né? E agradeço, assim, hoje, porque eu não gostava, mas foi o que me deu sustento para entrar pro agro. Principalmente quando eu fui fazendo a transição. Parar de editar, que eu já tinha uma coisa fixa, eu tinha cliente fixo. Aí eu vim pro agro. Nossa, mas é uma mudança assim, nem é 180, é 360 mesmo. Todo mundo fala, né? Quem me conhece fala, moço, quem diria, você era um dos melhores editores que tinha aqui, agora tá no agro. Eu falei, moço, eu não quero nem olhar. Mas você já tá aí a vida inteira? Eu sou de Rio Verde. De Rio Verde. Sou de Rio Verde. Aí o pessoal fala, não, moço, como que você sai do ramo da foto e vira agrônomo, e agora nessa escalada grande que tá aí, fala, Deus sabe o que faz, dá o passe, ele dá o chão. Mas você já saiu pro agro já montando a CF Agro ou não? Não. Aí eu saí e comecei na pesquisa. Então comecei a trabalhar na pesquisa, eu fiquei um tempo na pesquisa, da pesquisa eu fui para agricultura de precisão e eu queria uma área no comercial. E aí é que a história fica boa, né? Porque eu caí de paraquedas no mundo dos biológicos. Eu não sabia o que era biológico. Eu ficava na pesquisa ali, sabia o básico, né? Mas a real importância, eu não tinha nem dimensão do que era o biológico. Então, com o tempo, eu fui aprofundando, fui gostando, fui vendo as dificuldades. E aí, esse ano, agora vai para 7 anos no mercado biológico. Mas, assim, é chão, né, menino? Principalmente com o biológico, que teve uma evolução muito grande. Você pegar nos últimos 7 anos, aí, você pode pegar qualquer pesquisa de mercado. Hoje, o tanto que cresceu, tanto as empresas... Então, você foi crescendo junto. Fui crescendo junto. Se eu pegar, assim, igual a minha carreira principal, além do biológico, é o biológico on-farm, né? Uhum. Então, se eu começar a falar do on-farm do primeiro ano até agora, o 7º ano, é uma curva, assim, significativa de Quando a gente fala do bio, no modo geral, dos bioinsumos, né, e dessa inovação para as propriedades, a gente está falando também de dois caminhos, acho que não dá para voltar mais, que é sustentabilidade, desenvolvimento, meio ambiente. A gente está falando do cuidado da porteira para dentro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E muita gente, é até um termo que eu não gosto muito, que o pessoal usa, fala assim que o biológico está na moda. Na verdade, o biológico não está na moda. Não está na moda, sabe, Guilherme? Na verdade, o sistema pedia socorro, né? Porque a gente foi, com o tempo de uso discriminado, também não põe culpa no químico, foi uma série de fatores, mas o solo estava pedindo... Mas era o que tinha, né? Era o que tinha, precisava. Chegou um momento que precisava do uso do químico. Mas, assim... sustentabilidade para a saúde humana, saúde animal. Então, todo esse movimento que está começando a fazer no biológico, isso aí vai colher grandes frutos ainda. Eu falo que no biológico nós só estamos engatinhando. Pois é, mas a gente fala dessa ascensão, dessa guinada, e aí a gente estava falando dos químicos, mas o agro, de novo, dá uma contribuição muito grande para o desenvolvimento. Né? Porque se não fosse a busca incessante de
desse produto, do que vocês trabalham, das tecnologias, a gente não estaria nesse patamar que nós estamos, não é? Eu acho assim, muita tecnologia chegou para nós depois que ela foi para o agro, não é isso? Exato, exato. E o produtor tá ciente disso. O produtor quer fazer. O produtor não vai fora hora nenhuma. O problema é resultado. Então tem a forma correta de usar, de fazer. Não só o uso do biológico, igual hoje você pegar, tem muitas propriedades que faz a compostagem orgânica, faz biofertilizantes, igual a CF Agro faz produção de biológico de micro-organismos isolados. Só que fora dessa atividade, tem várias outras atividades sustentáveis. É bastante. É tão legal que você fala assim, como que esse trabalho desse jeito vai dar o resultado tão top que tem, que é comprovado, né? Sim. Você pegar, tem muita lavoura agora, que eu acompanho, aonde que o pessoal usou bastante composto, usou biofertilizante, usou biológico, principalmente suco de plantio e durante o manejo, que esses 40 dias que nós estamos sem chuva, é gritante uma lavoura onde tem o uso de biológico, um uso mais sustentável, a diferença do que está usando só químico. Você vê uma lavoura mais sofrida. E hoje está híbrido ou já está sempre, ou tem de tudo? Tem de tudo ainda. O biológico ainda está muito novo. É igual eu falei, nós ainda estamos engatinhando. Tem muito produtor querendo, mas se for pegar na porcentagem no Brasil hoje, tem produtor que ainda nem usa, né? Mas tem produtor que usa de forma híbrida, talvez os dois? Sim, usa os dois. Guilherme, para ser bem sincero, eu não gosto de colocar o químico como vilão e nem colocar o biológico contra o químico. E tá certo. É cada um no seu quadrado. Não gosto. É mais ou menos isso, né? Isso, porque esse ano mesmo eu tive uma resposta muito grande quando eu consigo associar os dois. Produtor que passava com 6 aplicações de produto químico, passou com 2, porque eu associei ele ao biológico. Então, eu tinha que controlar lagarta, percevejo e cigarrinha. Então, fazia 6 aplicações. Tinha que fazer as 2 primeiras ali para percevejo e cigarrinha, depois mais 2, 3 para lagarta, e tudo químico e químico pesado. Então, essa associação e time de aplicação, nós conseguimos reduzir além do químico, aumentar o intervalo dessa aplicação e ter um resultado melhor, que é o que eu falo que é diminuição de praga, né? Principalmente nesse. Esse é um resultado isolado que eu estou te passando. Mas assim, por exemplo, o resultado ele é melhor ou ele é menos agressivo? A gente precisa entender isso. Olha, depende muito do ponto de vista, né? Quando vai se tratar, por exemplo, solo. O solo, o resultado ele demora mais um pouco. Quando eu venho para pressão de pragas e doenças, aí a história muda. Entendi. É gritante quando você tem o uso de biológico associado nesse manejo. Então, eu vou usar químico, mas eu vou começar a usar o biológico para diminuir a pressão das pragas e das doenças. Porque o químico, você tem que entender o seguinte, o químico, vou falar assim de forma bem simples, o químico ele é mais visual. Se aplicou ali, ele vai dar um resultado. Uhum. Só que o químico ele tem aquela questão que quando você vai usando, vai gerando uma resistência. A praga gera resistência, a doença gera resistência. E aquele mais não faz efeito, você precisa trocar. Isso, aí vem uma outra molécula, e essa molécula às vezes fica mais caro o custo dela. Aí você começa a trabalhar, inserir o biológico no sistema. Essa praga que tinha uma resistência, o biológico ela não causa resistência. Você pode usar ele à vontade que ele não vai causar resistência. Então, ele vai contaminar. Além de contaminar, ele não vai deixar esse inseto passar de fase. Por exemplo, passar de uma fase jovem para uma fase adulta. E também, aí você começa a ter o quê? Controle de sistema. Seu ecossistema ali começa a ficar equilibrado. As pragas começam, o sistema começa a autocontrolar. Então, tem áreas que eu atendo que já tem 4 anos. É normal você chegar a ter um inseto colonizado por numúria. Que fazia muito tempo que a gente não via nas lavouras, porque o uso do químico foi fazendo esse desequilíbrio. Então a biologia na verdade, matando a biologia está fazendo um reequilíbrio, não é isso? Isso, o intuito nosso é isso. Né? É muito gostoso falar disso, porque a gente vive numa era que, assim, infelizmente, a gente vê aí que endemonizam o agro, crucificam o agro, né? E não vê. Por isso que eu faço questão de falar dessa tecnologia, que muita boa parte da tecnologia que a gente usa, que veio do agro. Então, de novo, vocês do agro contribuindo com o desenvolvimento. Assim, quem fala do agro não entende. Eu já fui produtor e tive uma decepção plantando. Então, o negócio foi feio. Então,
O pessoal que fala do agro, ele não vive o agro. Porque o dia que ele viver, ele vai dar... tem produtor que é custoso, que é isso, tem, mas também tem muita gente que é boa. E isso tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Em qualquer parte da vida. Então, você não pode pegar para uma meia dúzia ali, que às vezes dá um trabalhinho a mais, e generalizar o agro e falar. Hoje, o Guilherme, o produtor, o investimento dele por hectare, hoje está chegando para plantar soja, num hectare ele está chegando a gastar R$ 6.500. E ele vai vender no final, a soja dele vai dar 7.200, 7.500. O custo subiu demais. Subiu demais. E o lucro não acompanhou, né? Agora você pensa o seguinte, esse cara tem que ter fé demais. Eu falo que não tem um produtor, quem mexe no agro, é ateu. Você está plantando, você está pondo a semente no chão, você está investindo R$ 6.500 no chão ali, você já dorme no preço que está hoje, devendo 55 sacos por hectare. Então, você acabou de plantar isso aí, que você daí, aí, se der um veranico, não colher... o que o produtor sofre? Na soja, nós perdemos um pouco de produtividade, porque ficou nublado, muita chuva, teve gente que perdeu roça na chuva, e agora no milho a gente está enfrentando problema com falta de água. Então, pra você ver que é uma coisa que a gente não controla. Ninguém vai prever. A previsão fala uma coisa, mas a realidade acontece completamente diferente. Né? E o cara tá lá e tem que plantar, e gerando emprego, e gerando sustentabilidade. E sendo crucificado. É isso aí que mata. Muita gente fala, produtor usa químico. Se ele não entender a realidade da propriedade, é igual fala até para quem trabalha com biológico. Falou, você vai tratar com o produtor negociações e manejo. Operacional... Você vai pegar, você vai andar com o cara que aplica. Você vai tentar entender como que é o operacional dessa propriedade. Porque se você não souber, você vai queimar o biológico. Aí vai dar um problema na lavoura, o produtor precisa produzir, ele vai voltar para o químico. Então, é custoso. E você tem que ensinar até que os benefícios do biológico, né? Sim, tem que passar tudo. Ele tem que estar ciente do que ele está fazendo. Porque o biológico, igual eu falei, ele é meio silencioso. Então, ele vem devagar, é uma coisa mais morosa. Principalmente quando a gente vai tratar solo. Então tem que explicar, nós estamos usando isso aqui, nós estamos tratando de sistema, então para a soja nós estamos usando... Isso é o maior desafio? Meu maior desafio hoje no biológico é operacional. Operacional. Não é produzir mais, não é qualidade de produto. É colocar ele, aplicar ele na fazenda. É muito difícil, cara. Por quê? Por exemplo, o biológico funciona. Eu acredito 100% no biológico, eu não tenho nenhuma dúvida que ele funciona. Só que ele é exigente. E muito. E eu não posso aplicar um biológico meio-dia no sol quente. O clima está muito seco. Se precisar fazer uma aplicação agora, eu vou perder pelo menos 50% de viabilidade. Então, hoje o operacional que mais é custoso. Aí eu tenho que chegar no produtor, às vezes eu perco até venda por conta disso. Eu quero misturar com fungicida químico aqui, eu vou pôr um herbicida, eu vou colocar isso aqui, um nutrição e quero pôr biológico junto. Eu falo, eu não tenho jeito. Porque não vai fazer efeito, eu vou estar só te vendendo, não vou estar resolvendo o problema. Então, o operacional isso hoje acontece por falta ainda de conhecimento ou assim, familiaridade ainda ou não? Às vezes sim, falta informação ainda para o mercado. Eu falo que nós do agro precisamos comunicar melhor, mas às vezes é aperto mesmo, é operacional, Guilherme, porque é difícil o operacional da fazenda. Às vezes você pega e vai atender uma propriedade com 2.000 hectares, o cara tem só um pulverizador. Como que eu vou falar para ele comprar outro com uma taxa de juros aí desse jeito que está? A gente, se olhar o cenário econômico nosso, não está nada favorável e ainda penalizando o agro, como se o agro fosse o pá de tudo, né? Mas assim, aí não dá. Para mim fazer aplicação só depois das 4h30. Aí o pulverizador estraga, tem dia que chove, tem dia que o operador passa mal. Então hoje levar esse biológico para o campo é a dificuldade maior que eu tenho. Hoje sim, eu falo dificuldade maior que eu tenho. Mas você já tem fazenda que produz lá, né? Aí você monta também. Isso, hoje eu faço... Fala o nome? É on-farm. Hoje todas as minhas operações são on-farm. Eu tenho produto acabado, trabalho com produto acabado, mas eu vendo ali mais para Mato Grosso, onde eu não consigo esticar o braço. Então o on-farm é onde fica mais sob minha jurisdição aqui. Aí você tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Tudo de perto. Produz na fazenda mesmo, Produz é isso? na fazenda mesmo. Que é o que muita gente fala, né? O on-farm dá certo? Depende. Por quê? Guilherme, nosso tempo tá bom, né? Eu vou te falar, eu tô entrando na história, vai. Vou te contar uma história como que eu fiz dar certo. 7 anos de mercado, então aqui tô contando só coisa boa até agora. Só que eu tomei paulada demais, cara. Tomei porrada doidada. Por quê? Quando o on-farm começou do biológico, mas não tinha informação. Chegou com um alimento, que é um meio de cultura,
e o inóculo. Então eu juntava os dois, colocava na água, falei assim, o biológico está pronto. Rapaz, vendendo uma facilidade que não existe. Não existe facilidade no biológico, não existe facilidade no on-farm, porque o pessoal fala, não, mas é só pôr meio de cultura e água e pôr para fermentar 48 horas ali, tá pronto o biológico. Da onde? Assim. Não é assim não. Aí eu fazia 10, 5 dava errado, 3 dava mais ou menos, 2 queria ficar boa. E sempre nessa eu falei assim, mas peraí, se as 2 tá querendo ficar boa, algum sentido tem. Aí você foi entender. Aí eu fui, o que eu fiz? Eu falei, não, o on-farm ele não começa na fazenda, ele termina na fazenda. Porque eu tenho que pegar, eu tenho que ter uma matéria-prima, eu tenho que ter um meio de cultura bom e inóculo bom. É o que a indústria faz. O que eu fiz, Guilherme? Fui para a indústria. Como que a indústria produz para ficar bom? Porque o produto chega bom lá. E é o mesmo processo ali, o mesmo meio de cultura, o mesmo inóculo. Então, o que eu preciso fazer dentro da fazenda? Porque aí, beleza, né? Fui para essa indústria, conheci e comecei a mudar minha forma de trabalho. E da primeira empresa que eu trabalhei, eu fui mandado embora porque falou assim que eu deixei o produtor mal acostumado. Porque a ideia era, eu vou chegar lá na propriedade do Guilherme com o meio de cultura. Aqui, Guilherme, você mistura os dois aí, faz seu produto, virava as costas e ir embora. Deixava o produtor sozinho. Estou falando de 7 anos atrás. Até hoje a gente não tem informação ainda 100%. Ninguém domina o biológico 100%. Aí eu comecei a ver diferente. Falei, não, isso está errado. Se nós que estamos estudando, estamos indo da indústria, estamos buscando informação, a gente está patinando, você imagina o produtor que não tem tempo para isso, que o produtor não vive só daquilo ali. O produtor já tem que saber comprar, tem que saber vender, aí ele tem máquina para cuidar, tem funcionário para cuidar, aí eu falei, não, as biofábricas que eu atender, eu vou fazer a operação. Aí eu comecei a ver que não era... Dá mais trabalho. Exige mais, mas o resultado é melhor. Aí eu comecei a entender. Que em caixa d'água não ia fermentar. Os caras estavam fazendo produto em caixa d'água. Peguei essa fase. Recipiente próprio. Aí desenvolveram bioreator, aí pegava o bioreator e colocava lá no barracão de máquina. Uma poeirona subindo e o bioreator rodando. Falei, não vai fermentar. Chegou num ponto, Guilherme, que aí as empresas desenvolveram uma bolsa de plástico, que a gente chama de bioreator, de uso único, que ela é de plástico, então não vamos reutilizar. Eu já comecei a cortar a contaminação e comecei a mudar equipamento. Comecei a rastreabilizar o meio de cultura, o inóculo. Falei, beleza, agora eu tenho equipamento, eu tenho bioreator top, eu tenho meio de cultura e tenho inóculo. O que mais que eu preciso? Que ninguém falava. Aí, você vai lá e coloca água, você tem que tratar essa água. Essa água não pode ter nenhum contaminante lá dentro. E aí, às vezes, pegava água de qualquer jeito. Pegava de qualquer jeito, isso é um alimento ali. É um alimento, então vai crescer qualquer outra bactéria, qualquer outro fungo. Às vezes multiplicava até patógeno. Que é pior ainda. Que era pior. Aí era pH. Aí começou a temperatura de fermentação, então tem que manter aquela fermentação, aquela oxigenação. É bem desafiador ali. Mesmo, você tem que fazer. Uma gelatina que a água tem que estar quente. Para trazer para o mais comum, mas não é. Você fazer água quente, o tanto tem que mexer. E a gente vai falando assim, pula até a etapa, mas você pega, Guilherme. Eu saí de uma parte que eu fazia numa caixa d'água, com um inóculo, que você pegava um inóculo ali, mais um meio de cultura, para um sistema que eu mudei hoje, que eu falo que a CF Agro, o nosso sistema é industrial que eu faço na fazenda. Eu não olho a biossala do produtor como um processo ali on-farm. Eu falo que ele é a nossa mini indústria. Então eu tenho que tratar ali como uma mini indústria. Então eu vou encher esses bioreatores de água, eu vou tratar essa água. Pós o tratamento de água, o que eu vou fazer? Eu vou regular o pH. Pós regular o pH, eu vou começar o POP, né, que é o protocolo operacional padrão. Dentro desse protocolo eu tenho que ver a temperatura de fermentação, se a bactéria eu tenho um tempo de fermentação, se é um fungo é outro tempo de fermentação. Aí eu tenho que acompanhar isso até o final da fermentação. Finalizou essa fermentação, o que eu faço? Finalizou essa fermentação, eu vou e coloco um conservante ainda e vou refrigerar esse produto que ficou pronto. Após isso, eu coleto uma amostra, mando para o laboratório para fazer o controle de qualidade. Então, todo produto que é fermentado, a gente manda para o controle de qualidade. Mas aí a certeza do produto dar certo é 90%. 90%. Vou falar 99% porque nem tudo não vai. Um problema ou outro. Quem trabalha com biológico sabe. Às vezes uma fermentação ou outra pode dar abaixo, mas assim, aqueles problemas que a gente tinha de vir zerado, só tem água.
Isso aí já foi eliminado. Ah, muito contaminado. Esse ano mesmo eu não tive problema com contaminação e nem produto zerado. Mas você precisou, e serve também para a vida, gente, você precisou escalar. Você É. começou, apanhou, levou pedrada e foi subindo. Se não gostar, não fica não, Guilherme. Se o cara não gostar desse mundo aí, não fica não, porque é pedrada o tempo todo. É pedrada o tempo Não, mas todo. quando você chega na fazenda com um produto novo, né? É, mas Prospectar cliente é desafiador, não é? principalmente no on-farm, porque o on-farm começou muito errado. Igual eu falei, venderam muito errado. Falou que ia reduzir 60% dos custos, que era só pôr água. Reduz custo, quantos por cento hoje? Hoje, Sem medo de errar, assim, 20%? 20% a gente consegue. Comparado assim com químico e às vezes quando você trabalha on farm para produto industrial. Eu não gosto de jogar muito contra produto industrial, eu sou a favor do biológico. Eu gosto particularmente do on farm, mas eu sou a favor do biológico. Mas consegue sim, de 15 a 20% você consegue ter essa redução. Ainda mais com o tempo, a hora que você vai. Tem propriedade que a gente conseguiu até mais. Mas um normal para se falar vai girar em torno desses números. Em relação a... eu fiz aqui naquele roteiro que a gente falou, eu vou segui-lo, mas eu queria falar de dois parceiros meus que estão diretamente ligados ao agro. Um deles é o Pedro Lima. E aí a gente fala de uma questão bem perto da sua, que é a questão ambiental. O Pedro Lima é engenheiro ambiental e ele ajuda o pessoal a obter a licença ambiental, agro e mineração. A gente tem uma escalada aí da mineração acontecendo, tem os metais pesados, Sim. Ele trabalha com isso e ele ajuda as pessoas a evitarem multa, embargo, todos os prejuízos. E o detalhe é que tem todos os protocolos para mais agilidade no licenciamento ambiental. É bem legal esse trabalho, ele sempre mostra que o material aprovado, é bem incrível mesmo, inclusive outorgas, questões que poderiam gerar burocracia e problema, ele tem resolvido com facilidade. O contato do Pedro Lima é 629-9975-1873. 9975-1873 é o 62. A importância daí da outorga de precisão, das licenças ambientais, sempre mostra as licenças obtidas, licença ambiental de pasto, tem todas essas regrinhas para o pessoal tomar cuidado. É importante cuidar dessa área, né? Importante, inclusive até do on-farm também já saiu, né, a minuta. Então, a lei vai permitir o produtor produzir dentro da fazenda, só que a gente vai ter alguns critérios agora. Então, assim, mas assim, já está bem estruturado. Quem está trabalhando certo já está dentro dessas normativas. Viu? Então, o Pedro está trabalhando certo. 9975-1873, a empresa vai girar direitinho. Aí tem um outro parceiro também que é agro aqui, que é o pessoal que é nosso aqui da antiga Pré-Forte Pré-Moldados, agora é Premotec. Pré-Moldados, eu não sei se você conhece o pessoal lá, o Felipe, o engenheiro, o pessoal, eles trabalham com um produto que, inclusive, tem vendido até para fora de Goiás, esse produto que são os pré-moldados. Ele tem, por exemplo, o barracão pré-moldado, você pode solicitar o seu orçamento no 999590572, alta resistência, fácil instalação e durabilidade. Barracão misto, também eles têm lá. Aí tem coxo, tem mata-burro, tem... Esse pré-moldado, ele tem que vir para montar umas biosalas para nós. Ele faz tudo. O que mais que ele faz? Ponte, quer falar ponte, bica. O povo não acha mais madeira para fazer bica de concreto também tem. E outra coisa legal é que a cerca, né? O pessoal pode fazer com os postes pré-moldados e ele já entrega pronta. Chique. Chiquíssimo. Então, faça o seu orçamento hoje mesmo com o pessoal da Premotec, que é a antiga Pré-Forte. Eles têm, gente, uma coisa importante, cumpre prazos. Isso aqui no agro né? Acho que na vida tem que cumprir os prazos. Então, o pessoal o Felipe, toda a equipe lá, são preparadíssimos. Obrigado pela parceria aqui com a gente. Voltando a falar um pouco, Carlos, sobre esse trabalho seu que você tem desenvolvido aí, fala um pouquinho agora, acho que é importante a gente dar uma pincelada naquilo que a gente estava falando. Você usa e fala muito do on-farm, né? Produzir esse biológico dentro da fazenda é seguro? Você estava contando passo a passo, é seguro? É seguro, porém, igual falou, o on-farm não é um problema. O problema é o jeito que você faz ele. Então é o seguinte, Guilherme, vou fazer a linha do tempo aqui.
Se você não tiver matéria-prima boa, um inóculo bom, isso é o básico que você tem que ter. Tem um meio de cultura, então um inóculo bom. Se não tiver um protocolo padrão, você seguir o padrão industrial, principalmente na parte de asepsia, que é fazer o CIP dali. Você fazer toda aquela... Pra você ter noção, todos os Você produtos... ensina esse passo a passo pro seu cliente? Ensino. Eu acompanha, né? Ensino sim, porque geralmente... Não acompanho, eu faço. Eu que faço. Eu toco a mini indústria na fazenda. E todos os produtos que eu uso hoje para esterilizar, ou ele é hospitalar, ou ele é alimentício. Pois é, mas desse jeito que você faz, na minha concepção, porque eu já vi muita gente montar lá e tchau, obrigado, é o cara que tem que produzir, né? Não funciona. E então esse é um jeito que você encontrou de trabalhar, é isso? Esse é um jeito que eu encontrei, tanto para ajudar o produtor, então eu tiro essa dor de cabeça dele, e tanto para ajudar o mundo do biológico. Porque aí não fica aquela queimação de filme. A minha tarefa não termina aí. Que eu consigo produzir um produto de alta concentração, com a qualidade boa, com a pureza boa, isso aí já está... Agora o segredo é o seguinte, Guilherme, e da biofábrica para fora? Como que esse produto está posicionado no campo? Quando a gente fala de biológico, não é só você pegar um biológico e aplicar. Quando a gente fala de on-farm, não é só pôr água ali, multiplicar e aplicar. Então eu preciso saber qual cepa que eu estou usando, que problema que eu estou resolvendo. Esse produto, ele está com a qualidade boa? Ah, ele está com uma FC boa, mas e a viabilidade dele? Está boa? Está boa. Como que eu estou aplicando? Qual que vai ser a tecnologia de aplicação? Que vazão que eu estou usando? O que eu estou misturando no tanque? Qual o horário que eu estou aplicando? Qual que é o time dessa aplicação? Não, a doença já está instalada e o inseto está grande, o biológico não vai resolver. Ele vai ajudar, mas não vai resolver. Então você vai ter que... uma consultoria também, né? A parte principal. Porque você é mais técnico ou mais empresário? Rapaz, eu sou mais técnico, mas eu estou aprendendo a ser empresário. Que precisa, né? Precisa. A gente precisa entender o jeito que funciona para viabilizar para todo mundo. Aí hoje eu, sim, vou aprendendo a ser empresário, né? Inclusive eu contratei o serviço da Moura Costa Serviços, já para fazer essa parte burocrática para mim ter tranquilidade de trabalhar na fazenda. Então, inclusive, ela tem aí esse trabalho com produtores rurais, por exemplo. Então, já é um case de sucesso. Sim, aí o que eu trago? Eu trago a minha... hoje. Eu trago meu case de ideias junto com ela, porque eu tenho um lado técnico, tenho um lado empresário, então eu sei o que a minha empresa precisa. Só que eu preciso, sozinho ninguém cresce. Então, eu preciso de alguém que vai me dando uma orientação, que essa aqui, principalmente dessa parte financeira, que é onde que a gente vai aprendendo. Olha, precificação do meu produto é esse, por isso, o que eu presto de serviço por isso, posicionamento de marca, então tudo isso é importante. E falar em posicionamento de marca, olha aqui que eu ganhei, tá uniformizado. Tá uniformizado. E aqui eu ganhei hoje uma agenda, já estou inclusive usando, da CF Agrobinsumos, em alto relevo, parecendo autodescrição, né? Mas é legal, o pessoal sabe. E aí tem uma caneta que também, e aí a gente falando de sustentabilidade, a gente tem aqui, até a capa não é de plástico, é de papelão, né? É isso. E a caneta também, que não vai agredir tanto o meio ambiente. Isso também é legal. Até isso precisa ser pensado intencional, porque você vai entregar um brinde, tá falando de bioinsumos, né? Falando dessa tendência. Eu acho que nem é tendência, né? Mas chegou para ficar, eu acho que é muito mais do que isso. Já é mais que tendência. Você tem um caso real que te marcou? Ah, teve vários. Consegue lembrar de um? Vixe, tem agora um cliente que tem 4, vai fazer 5 anos que eu estou atendendo ele. Quando a gente começou, ele tinha muito problema com nematóide, muita reboleira com nematóide, e cada trincheira que a gente batia vinha muito percevejo do solo, percevejo castanho. Hoje a gente não tem problema com percevejo castanho e praticamente zeramos, em 4 anos de trabalho, zeramos todo o problema que tinha de reboleira. E sempre foi on-farm. E o on-farm acompanhando, chegou uma parte que emparelhou o preço. Então ficou preço a preço com o produto acabado. E muita gente tinha medo do on-farm. Eu cheguei para ele esse ano e perguntei, por que você compra de mim? Ele falou, o que te motiva você chegar para mim e falar, vamos abrir, vamos fazer negócio? É preço? Ele falou, não é preço. É o que você me entregou durante todos esses anos, o acompanhamento que teve. Então eu vi, Guilherme, que precisa disso. O biológico não vai ser igual ao químico. Você pode entregar o galão, passar uma receita. O biológico você precisa acompanhar ele. Seja ele industrial, seja ele on-farm. A forma que você vai levar ele para o campo vai fazer toda a diferença.
E é o que eu ia te falar, por exemplo, da pergunta que você fez, o que é o on-farm. E o on-farm é isso. O on-farm é isso, é o acompanhamento. E você conseguir fazer e sentar com o produtor quando tiver ruim, chega e fala, ó, fez a fermentação que não ficou ruim, não ficou boa, o que a gente tinha combinado, mas nós vamos resolver. E faz isso que vai dar certo. E o biológico, no geral, se não tiver acompanhamento, se não tiver esse posicionamento correto, fica queimando. Aí fica queimando. Você já comeu pizza no Coliseu? Não comi. Hoje dá certo. Não, eu tava pensando aqui que lá a pizza não queima, não. Você fica queimando sem queimar. Pizza gostosa, saborosa. Uma pizza de qualidade. A Coliseu Pizzaria é a pizza mais gostosa de Jataí, sem medo de errar, em frente à Praça do Conjunto. E lá a diferença é que eles usam os ingredientes de primeira, viu? É diferenciado. Você vai pagar uma pizza, mas você vai saborear calabresa de verdade, a massa fininha e aquele queijo derretendo assim na pizza. Deu vontade? Deu. Então passa no Coliseu. Quero agradecer também o patrocínio e a parceria da Remax. A Remax é uma imobiliária e o pessoal, inclusive, está em São Paulo, no C7. Que chique! Um abraço lá, o Gabriel, a Natália Ferreira, a minha amiga lá, o pessoal da Remax. Eles estão lá participando do C7 2026, colhendo aí os resultados, aprendendo aí também. E você também pode comprar o seu terreno no Terras de Toscana, são 3 lotes disponíveis, num dos melhores condomínios para se morar em Jataí, alto padrão construtivo, excelente localização e terrenos prontos para construir. 360 metros quadrados cada terreno, possibilidade de adquirir 1, 2 ou 3, por 330 mil cada. Uma oportunidade para quem busca qualidade de vida e segurança e também valorização. 984020205, Maicon Lima Corretor. Eu estou falando da Remax, a sua imobiliária. Aí você vai lá na Remax, escolhe o imóvel, né? Um imóvel bonito. Falou, decidi, vou comprar essa. Mas como é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar conta de entrada, eu vou fazer aqui financiamento. Aí entra um outro lugar. Verto Crédito Imobiliário. Aí o Écio, ele vai cuidar de você com toda a atenção que você merece, porque ele é um consultor de crédito imobiliário. Ele tem financiamento com as melhores taxas e a plataforma multibanco. Ele é tão fera que ele acha o banco com a menor taxa, com aquela possibilidade, não, tem 20 mil aqui de entrada, né? Às vezes depende de cada cenário, e ele acha exatamente a condição melhor para você financiar o seu imóvel. Então, você que precisa de crédito imobiliário, fale com Écio Mendes da Verto Crédito Imobiliário. O WhatsApp do Écio é o mais fácil do Brasil. Eu te passo agora. 649-9306-5021. Obrigado pela parceria, Verto. Um abraço. Valeu demais. Aí, se você quiser fazer uma edícula, gente, aqui tá tudo casando hoje. Se você quiser fazer uma edícula, né? Comprou a casa, foi lá na Remax, comprou a casa, fez o crédito imobiliário com a Verto, você vai comprar as telhas para fazer uma edícula bonita, lá com a Vale Construir Telhas Térmicas. É muito lindo o trabalho deles, são telhas isotérmicas, revenda autorizada para Jataí e região e preço de fábrica, é exatamente isso. Você vai comprar a pronta entrega. Tem telha térmica, garantia de qualidade, atendimento especializado, mais de 15 anos de experiência no ramo. Na Avenida Coronel Belmiro Nogueira Silva, número 500, no setor Dom Abel, em Jataí. Minha amiga está lá esperando você, telhas sob medidas feitas para sua obra e produz no cumprimento exato, economiza tempo, material e dinheiro e a qualidade e a durabilidade também. 996090926. Isso também chegou para ficar, né? Chegou. Essas telhas isotérmicas, quiser, são bonitas, né? E boa. Por dentro, você já usou? O meu pai tem. E por dentro ela já é o forro, né? Não Sim. precisa você gastar dinheiro 2 vezes. Fazer isso num rancho deve ficar chique demais, Fabrício. Fazer um ranchão assim, e você fazer cobertura metálica e já ficar com... Antigamente era mais difícil, né? Era. Você ficava a mostra lá, mas fica bonito. E aí no calor... Ajuda, hein? Refresca e no frio mantém, diz que é desse jeito. Acertou, né? Vamos pros dois lados, né? Vamos pros dois lados, ganha. E na hora de você comprar tudo para você ficar mais bonita ou mais bonito, você precisa da Pé de Meia. A forma como você se sente
começa por dentro. A Pé de Meia tem 2 lojas para melhor te atender, uma no shopping e a outra em frente ao supermercado Jataí, com as roupas íntimas de um modo geral, inclusive os melhores pijamas. 99258, eu erro o número de lá toda vez. 99258882. 99258882. Não é mais nunca, viu, Fernandinha? Beijo pra você. Obrigado pelo patrocínio, pela parceria, pela amizade sempre aqui. Você gosta de viajar? Eu não, mas tem quem gosta ali, então tem que ir. Ele tem medo de avião? Tem medo de avião? Não, tem nada. Quem não gosta de viajar, gente? Gente, eu tô olhando aqui. Você pode entrar lá, clica aí, Ama Viagens, entra lá no Instagram. A Mandinha colocou o link da empresa lá, das viagens. Então, por exemplo, você quer receber as ofertas, eu já estou no grupo, ó, Ama Viagens, eu faço assim. Você coloca Ama Viagens e clica. Eles mandaram aqui, ó, Orlando, de 25 de setembro a 2 de outubro, 7 noites de hospedagem, voo direto saindo de Brasília, bagagem despachada, ingresso para Disney um dia, ingresso para Universal um dia, aluguel de veículo, tudo isso, além do kit ama, 10.755. Uma família de 4 pessoas, com 40 mil vai conhecer a Disney. Olha que legal. Agora deu vontade de viajar. Agora deu. Você não tem vontade de conhecer. Eu tenho medo de brincar naquele trem lá da Disney. Agora deu vontade. Aquela montanha-russa, aquele trem, muito medo daquilo tudo. Mas a Disney, 10.755 por pessoa, entra. E outra coisa, você dá entrada e parcela no cartão. É o trem mais bom do mundo. É a Ama Viagem fazendo isso pra você. Que chique, gostei demais, Amandinha, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho da Ama Viagens. Obrigado pelo patrocínio aqui. Agora, para elas cuidarem dos cabelos, eu recomendo a Emanuela Camate Centro de Beleza. A Manu é especialista em cuidar dos cabelos, inclusive fazer o visagismo. Ela tem falado, inclusive se você já olhou no espelho e sentiu que tinha algo que não está certo, você se arruma, coloca roupa, acessório, mas sente que ainda tem uma coisa errada, muitas vezes é o seu cabelo que não está harmonizando. O corte e a cor têm um poder imenso de realçar ou apagar a nossa beleza natural. Então, eles têm toda essa análise para cuidar bem do seu cabelo e te deixar mais linda, principalmente as loiras. A Manu é a Manu das loiras, viu? Ela cuida de todas as loiras. Beijo, Manuela Camate. 996139601. Acertei? 9639601. Obrigado aí pela parceria. Obrigado, viu? Tem uma propaganda que eu queria mostrar para você que eu achei legal. Não sei se você gosta, vamos ver se vai passar aqui. Que é do pessoal lá da energia solar. O pessoal que é parceiro nosso, que é o pessoal da... Ih, gente, esqueci agora. Fala aí. Inovatis. Inovatis. A energia parceira, que tem lá o Magna e a Fabiana, mas tem a Inovatis, e aqui tem falando que eles vão, quem fechar até dia 30 vai concorrer a passeio de, aqui ó, ganhe uma visão, comprando lá sua usina solar até dia 30 de maio, 3 voos panorâmicos em Jataí durante o JACA, que é o evento de carro antigo. Então corre que até dia 30 você vai voar aqui em Jataí. Comprou, concorre, olha que legal. Bacana. Eu não tenho coragem de fazer voo panorâmico. Morro de medo, misericórdia. Mas se você tiver coragem, é igual aquele... Mas se você quiser, né? Então você pode fazer aí a sua cotação e fechar o seu pacote com o pessoal da... Fala aí, Adriano. Inovatis. Pronto. Lélio, não vou esquecer mais nunca. Obrigado pela parceria. E para fechar aqui o nosso timaço de patrocinadores, a Intelecto Contabilidade está com a gente. Eles são tão inteligentes que tem intelecto até no nome. Te ajuda a pagar menos imposto na reforma tributária, assessoria contábil, fiscal e consultoria empresarial e para o agro também. E tá acabando, né? Tic-tac, tic-tac. Últimas horas, últimos dias para você fazer a declaração do imposto de renda. 99983-8594, 9983-8594. Eu tô falando da Intelecto Contabilidade. Um abraço para Paula, para o Ivanildo, Padriele, para todo mundo, a DL, todo mundo aí, obrigado pela parceria. Intelecto Contabilidade, obrigado. Como é que você enxerga o seu mercado daqui 5, 10 anos? Uma crescente muito grande, só que vai estar mais exigente, viu, Guilherme? Esse mercado nosso aí não vai aceitar qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa, não.
eu falo que o biológico é caminho sem volta. Graças a Deus, já está sendo, vai só evoluir. O biológico vai ser normal, igual semente. Então, eu falo que toda vez que for plantar lavoura, você pode ter certeza que no manejo desse produtor vai ter o biológico. Me fala uma coisa, eu queria saber como é que as pessoas podem te contratar. Eu sou produtor, eu quero que você vá lá na minha fazenda fazer uma consultoria. Como é que eu te contrato? Como é que eu te acho? Pode ser pelo WhatsApp, né? É 64 99265 6027 e também tem o Instagram da CF Agro, tá? cfagro.bio. Pode chamar lá que a gente marca uma visita, tenta entender qual que é a necessidade do produtor. E cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Às vezes tem um tipo de situação na fazenda, na outra é outro. Isso. Pode acontecer assim, de ser bem diferente a realidade? Tem várias... De problema no solo até problema operacional, o Guilherme, varia bastante coisa. Então, é bom ouvir o produtor primeiro, né? Primeiro eu gosto de ouvir ele, qual que são as dores dele, qual que é o problema que ele tem e o que ele espera do biológico, né? Então, através dessas perguntas que eu começo a entender o que eu consigo posicionar ali para ele. De que forma que eu posiciono, que forma que nós vamos trabalhar. Gente, e a gente precisa confiar em quem vai fazer isso. Então, eu quero, inclusive, indicar o Carlos, que trabalha 7 anos, aprendeu entre tapas e beijos. Mais tapa do que beijo. a trabalhar. Então, se você está nos assistindo agora, aproveita, manda esse vídeo para quem precisa entender, porque às vezes é muito rebuscado de explicar. Ele falou de uma maneira tão simples, tão fácil, tão acessível, para que você possa entender, porque as soluções biológicas on-farm de alta performance estão na CF Agro Bioinsumos. Manejo técnico, operação especializada e consultoria especializada. É produtividade com padrão de excelência. Não é sabor excelência, não, é padrão de excelência. Padrão de excelência. É diferenciado, viu? Você se imaginava? Carlos, assim, de 10 anos atrás. Que jeito! Hoje, nesse precisou. lugar, sentado aqui, fazendo um podcast falando sobre bioinsumos. Não. Deus faz coisa, né? Faz coisa. E tenho que agradecer, viu? Você é feliz? Muito. Você tenho se que encontrou reclamar. na sua profissão? Eu encontrei. É igual eu te falei, tem que gostar. Porque... Voltava para editar fotos hoje? De jeito nenhum. Rapaz, se pegar o que me sobra, se triplicar, eu não volto. Eu vou ficar aqui. E sofre menos, você não vai pro sol, fica só no ar-condicionado. Pra editar sofre menos aqui. Toda semana tem que ir lá na roça, lá, faça sol, faça chuva, tem que ir lá dar uma olhada como que tá. Verdade. A época de pico aí tem que estar dentro das biofábricas, né? 2 horas da manhã sai de lá, 6 horas tem que voltar. O bicho pega. Eu falo que é quase tempo integral, né? Se não gostar, não fica, Guilherme. Não adianta não. Então eu quero aproveitar para te agradecer. Muito sucesso nessa sua jornada, que Deus continue te abençoando. Muita prosperidade, que a CF Agro ganhe o Brasil, é o que eu desejo para você. Sucesso. Amém, obrigado. Manda um abraço pro povo aí. Faz o merchan da Moura lá. Gente, você está precisando organizar o fluxo de caixa de vocês, o que vocês têm que pagar de imposto, porque nós temos um sócio bom aí. Contrata a Moura Costa Serviço, que ela vai saber como que nós vamos organizar, porque tá feio. Se não tiver organização. Se não tiver organização financeira. Vai embora. Já tá todo mundo trabalhando com margem apertada aí, então. E agradecer e deixar uma mensagem pro produtor, sabe, Guilherme? Independente se é com a CF, com outra pessoa, se é uma farm, se é industrial, não olhar para o mundo biológico como só um produto. Olhar para o biológico como uma tecnologia que vai agregar para eles confiar, saber de quem está comprando, saber buscar informações de como é a forma correta de estar aplicando esses biológicos no campo, porque vai trazer muito resultado para ele, principalmente agora que os custos estão muito difícil, alta pressão de praga, alta pressão de doença, então o biológico vai solucionar muito problema do produtor. Eu, na minha experiência, que eu já tenho bastante problema resolvido com isso. Então, não olhar para o biológico só como um produto, e sim como uma tecnologia. Muito bem. Sucesso sempre. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais Só Prosa Boa. Beijo no seu coração e até lá. Tchau.